Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na sexta-feira o IBGE divulgou os números que fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, mostrando que a taxa média de desemprego no Brasil foi de 14,4% no trimestre móvel de dezembro a fevereiro, ou seja, 14 milhões e 400 mil pessoas estão na fila do trabalho do país, que é o maior contingente da série histórica iniciada em 2012. Como é que você viu esses dados, Fausto? Bem, Glauco, a gente vem assistindo uma trajetória de alta da taxa de desemprego já há algum tempo, então, desde o começo aí da pandemia, no começo do ano passado. Um primeiro momento você teve aí um salto e depois o que você vem assistindo é mês a mês a taxa subindo um pouco. Nesse caso, de novo, nós estamos com um patamar aí extrapolando os 14 milhões, chegando a muito próximo de 14 milhões e meio de desempregados. E ao mesmo tempo, quando a gente compara os dados, né, desse período com o equivalente do ano passado, você tem quase 8 milhões, mais de 8 milhões de pessoas que saíram também do mercado. Então, quando a gente olha para esses dois dados, a gente vê que a taxa de desemprego hoje, que pega aí 14,4 milhões, na verdade ela se soma aos mais de 8 milhões que saíram do mercado de trabalho e que, de alguma forma, conforme o isolamento social vai diminuindo, conforme algumas oportunidades de trabalho vão se anunciando, essas pessoas vão regressando ao mercado de trabalho, ou seja, vai ampliando a própria taxa de desemprego. Ao mesmo tempo, nós estamos com uma taxa de subutilização bastante acentuada, mais de 30%, o que coloca também ali uma série de pressões aí para o mercado de trabalho. O que vai mostrando é que, de fato, a economia está bem aquém do desejado, ela não consegue gerar os postos de trabalho necessários, inclusive em diversos setores. A gente tem visto, por exemplo, o caso do trabalho doméstico, que também teve uma perda de contingente de trabalhadores bastante acentuada nesse período, que de certo modo dialoga ali com o que nós estamos vendo no mundo real. Ao mesmo tempo, você vai percebendo que o embate aí sobre o isolamento social versus o afrouxamento, no meio dessa confusão que se tornou a disputa pela narrativa da pandemia, vai se colocando como um grande desafio. Sem você ter vacinação em massa, sem você minimamente conseguir equiparar aí aos que os países principais estão caminhando, ou seja, chegando a faixas etárias mais produtivas do ponto de vista do mercado de trabalho, a gente ainda vai assistir muita dificuldade. E vale lembrar, né, a situação brasileira já estava muito ruim do ponto de vista do mercado de trabalho antes mesmo da pandemia, e que, de certo modo, a pandemia acentuou essas dificuldades, essas desigualdades, esse baixo crescimento, o que coloca para nós um desafio maior ainda. Quer dizer, de alguma forma, o que a gente está assistindo é algo que já vinha sendo previsto, que era conforme a pandemia e o isolamento vai diminuindo, a taxa de desemprego vai crescendo e vai explicitando os dilemas da nossa economia. Fausto, inclusive, a analista de pesquisa do IBGE, Diana Bering, deu uma declaração falando o seguinte: o trimestre volta a repetir a preponderância do trabalho informal, reforçando movimentos que já vimos em outras divulgações, a importância do trabalhador por conta própria para a manutenção da ocupação. E esse é um perfil do mercado de trabalho brasileiro, com predomínio da informalidade, que vem ganhando força desde ali de 2015, 2016, e parece que agora isso vai ser ainda mais reforçado, o que mostra, inclusive, que aqueles números do CAGED que dizem respeito só ao mercado formal, divulgados na semana passada, eles, na verdade, representam muito pouco do que é a estrutura de mercado de trabalho hoje no Brasil. Sim, Glauco, e nesse caso em específico, o que a gente está assistindo também tem um lado ali bastante cruel, porque o atual governo não tem política de fato para a informalidade, ao contrário, ele de certo modo incentiva esse movimento da informalidade, de alguma forma mostra aí a fragilidade aí desse tipo de emprego. Vamos lembrar que um contingente bastante importante dos trabalhadores que foram contratados, inclusive ao longo desse ano, em especial ali comparando esse ano com o ano passado,
tem a ver lá com o tal do trabalho intermitente, que é um trabalho em que o sujeito, no final das contas, não tem jornada, não é nem uma jornada aquém do necessário. Ele muitas vezes é contratado sem nenhuma jornada, que foi algo que a gente viu também. Ou seja, é uma movimentação por parte da equipe do governo que olha para o mercado de trabalho, de que a ideia da sua desregulamentação é algo que, de certo modo, faz parte do programa de governo. Em vez de você ampliar a ideia de formalização, aumentar o número de trabalhadores formais no Brasil, há uma espécie de incentivo à própria informalidade, ou seja, esse mercado informal, na ideia do atual governo, ele passaria a ser uma espécie de normalidade, né, o que faz com que os trabalhadores formais sejam rebaixados à própria condição da informalidade. Essa é uma tese deles. A melhor forma de você combater a informalidade é transformando todo mundo em trabalhador informal. Isso é algo bastante complicado, bastante perigoso, uma vez que o trabalho formal, inclusive em relação à política pública, ao financiamento público, porque é do trabalho formal que vem uma parte significativa dos impostos, em especial vinculados aí à Previdência Social. Então, quando a gente olha para esta ideia, aí a gente vai vendo os dilemas que o Brasil vai caminhando. O Brasil vai caminhando para um modelo, né, uma estrutura de mercado de trabalho bastante desigual e agora cada vez mais assentada aí num trabalho com muito pouco direito social, direito trabalhista e, antes de mais nada, com muita insegurança. A pandemia, de certo modo, escancarou a insegurança. E o que a gente está vendo? Como é que isso é o drama que a gente está vivendo agora? Você tem um patamar de pandemia muito alto e, de alguma forma, ao passar mais de um ano, as pessoas vão saindo de casa, as pessoas vão tendo que buscar condições de trabalho, vão tendo que buscar algum tipo de rendimento, o famoso buscar o pão. E nessa ideia de sair para buscar o pão, aumenta a própria contaminação. Esse é uma cilada que a gente tem e cai, em especial porque a gente tem uma taxa de informalidade muito grande. O mercado também não responde a quem, e a gente está assistindo também mudanças bastante importantes, inclusive no perfil desse trabalhador informal. Vamos lembrar que quando o Brasil crescia, a gente assistia um perfil de informalidade crescente, que um mercado, né, de trabalho informal onde crescia mais, estava vinculado ali às atividades do mundo ali da beleza, do mundo ali dos cuidados, né, as diversas formas de cuidado cresciam muito naquele período em que o Brasil crescia. O que a gente está vendo agora é um tipo de informalidade bastante cruel, porque de fato as pessoas vão para este mundo aí dos chamados não são nem bicos, né? São as vendas de rua das mais diversas. Então a gente está vendo aumentar na informalidade esse trabalhador que sai vendendo qualquer coisa na rua para tentar garantir alguma coisa. Isso é uma característica típica de países subdesenvolvidos, né? Países que têm muita dificuldade com o seu mercado de trabalho e que essa informalidade vai ampliando. E aí você vai vendendo absolutamente tudo. Quem conhece no interior do Brasil sabe que, inclusive, as questões de meio ambiente estão vinculadas a isso, porque os sujeitos a venda de animais silvestres amplia, a gente vai vendo, ou seja, o sujeito precisa buscar algum recurso. Então ele vai vendendo roupa usada, ele vai vendendo uma série de itens que está à sua disposição, né? Eu acho que esse é um dado bastante preocupante, porque isso vai mostrando o quanto o mercado de trabalho vai expressando a falta de dinamismo da economia. Uma indústria que diminui, um setor de serviços que não consegue se estruturar e um setor de comércio que está muito, muito complicado, está com muita dificuldade por conta, inclusive, da pandemia. E além das pessoas entregues à informalidade e a um mercado de trabalho precarizado, existe um outro grupo que também chama atenção aqui na PNAD contínua, Fausto, que são os desalentados, né? É um grupo que cresceu aqui, quando a gente considera o trimestre imóvel, 26,8% diante do mesmo período de 2020. Né? As pessoas que não buscaram trabalho, que até gostariam de trabalhar, estavam disponíveis, mas que acabaram não procurando. Né? E a gente sabe os impactos, primeiro, psíquicos mesmo, né, nessas pessoas, também nas suas famílias, por conta dessa situação de desalento, e também os efeitos disso na economia mesmo, né, já que uma pessoa em situação de desalento não vai consumir, não vai projetar qualquer tipo de futuro próximo. Isso é um fenômeno social que também preocupa, Fausto. Não, preocupa bastante, Glauco. Primeiro porque o Brasil tem uma pirâmide etária, né, ou seja, o número de pessoas que entram no mercado de trabalho
na idade de mercado de trabalho muito favorável, né? Ou seja, o Brasil hoje é um país tipicamente caminhando do país jovem para um país maduro, que significa que a grande quantidade de contingência de mão de obra está sendo desperdiçada. O Brasil está perdendo um momento histórico dele, ele tem ali mão de obra para operar, para construir o país, vai pagar um preço muito alto, porque a construção que deveria estar sendo feito agora, de certo modo, vai cobrar o seu preço ali na frente, quando o número de pessoas disponíveis para o trabalho tende a se reduzir. A questão do desalento é algo também que preocupa, porque a gente vai, de certo modo, além de perdendo essas pessoas, é bom lembrar que quanto mais tempo a pessoa fica fora do mercado de trabalho, mais difícil para ela voltar. E aí você vai precisar claramente de políticas ativas que recupere essas pessoas no mercado de trabalho. Não é algo muito simples quando você tem um grupo de pessoas que vão saindo do mercado, vão se desatualizando, vão se distanciando do mundo real ali da produção e de alguma forma vão se limitando normalmente ao próprio trabalho familiar, que a gente vai chamar de trabalho improdutivo, né, o trabalho reprodutivo, vão se limitando a algumas coisas, né, muito pequenas ali para conseguir alguma renda, ou então vão vivendo ali na dependência mesmo da sua família ou de alguns programas sociais específicos. Então, assim, essa é uma característica bastante complicada quando a gente pensa o Brasil para frente, porque o Brasil disso para frente vai precisar de mais pessoas qualificadas e que vão perdendo qualificação, inclusive na sua composição. Muitas vezes a gente olha para esse número de desalentados e você imagina que esses trabalhadores são os trabalhadores mais pobres, né, que são aqueles trabalhadores que têm mais dificuldade, mas não é verdade, não é só isso que tem de desalentado. Muitos dos alentados, inclusive, que você tem hoje, são pessoas que de alguma forma conseguiram construir alguma poupança e por nenhuma expectativa que ele tem de volta ao mercado de trabalho, ele queima essa sua poupança. Você também tem jovens que deveriam ter ingressado, saindo das universidades, depois de um longo investimento e que também não conseguem emprego, não conseguem colocação no mercado, então eles também ficam fora do mercado, normalmente ainda na casa dos pais e etc. Tudo isso é um grande desperdício, né, de mão de obra e conhecimento, mas também isso vai cobrar um preço lá na frente, porque essas pessoas vão, de certo modo, em vez de se aperfeiçoando, elas vão se distanciando no mercado, o que é algo bastante grave pensando no Brasil do futuro. Sem dúvida, é algo que precisa também receber a atenção das políticas públicas, como muita coisa relativa ao mercado de trabalho que infelizmente não é merecedora de atenção hoje. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.